E hoje é dia de a gente conferir mais um quadrinho de luxo saindo envolvendo um clássico do Batman. Dessa vez nós temos a versão absoluta de Cavaleiro das Trevas. Sim, é uma versão que já saiu várias vezes, na verdade um quadrinho que já saiu várias vezes no Brasil desde os anos 80. Temos edições pela Panini, pela Eagle Moss, pela editora Abril, que foi a primeira que lançou por aqui. Mas essa edição então traz o luxo envolvendo as versões absolutas lá fora. E temos aqui uma nova tradução, inclusive, meus amigos. Tem alguns detalhes importantes envolvendo a tradução que ela ganhou muita fama no Brasil por algumas coisas que o Batman fala no português, mas que não falava no inglês. E aqui essa edição dá uma, entre aspas, corrigida nisso. Então, Batman aleja? Talvez não mais. Pois é, a gente vai dar uma olhadinha então nesses vários detalhes desta obra aqui que realmente é extremamente importante no universo super-heróis pro Batman, sem sombra de dúvida. Então, bora conferir. Então é hora de a gente conferir mais uma edição luxuosa das tramas do Batman e um dos quadrinhos mais conhecidos do personagem. O Cavaleiro das Trevas, então, agora na sua versão absoluta. Temos a famosa caixinha aqui, vamos dar uma olhadinha nela, né? Tem os detalhes aqui envolvendo logo da DC, Black Label, né? Hoje em dia esse quadrinho é publicado no seu Black Label porque é um quadrinho para maiores, né? É um quadrinho um pouco mais tenso. Temos aqui a Carrie no traço diferente do Frank Miller já, né? E além do mais, tem primeiro a lombada aqui da caixinha, Cavaleiro das Trevas, Miller, Jameson, Varley, edição absoluta Panini Comics. E, além do mais, tem aqui também a lombada do quadrinho aqui também, no gibi mesmo, né? Vamos tirar da caixinha aqui então, só para mostrar como é que é. Primeiro tem aqui, tá batendo a câmera, mas tem aqui a caixa e o quadrinho. Isso aqui é uma sobrecapa, inclusive. Que diferente do branco aqui, então tem a cor vermelha pegando. Eu lembro que quando saiu a versão definitiva de Cavaleiro das Trevas, saiu na capa dura e capa mole, né? Capa cartonada. A capa dura era a famosa capa prateada. A capa mole era a capa vermelha, né? Pra você ver como é que eram as coisas. Mas aí repete-se a mesma parada, né? Só que algumas cores diferentes. E a jaquetinha tirando aqui, então, traz o personagem lá naquela famosa pose dele pulando, a primeira capa, inclusive, da minissérie do Cavaleiro das Trevas. Vamos tirar aqui também. Tá lá, ó. Basicamente mostrando esse momento icônico do Batman do Cavaleiro das Trevas. E no mais, meus amigos, passamos obviamente para a história. Você vê que o quadrinho ele é muito maior, né? Essa aqui no Brasil vai ser a maior versão, no sentido de altura, largura, envolvendo a publicação do Cavaleiro das Trevas. A edição definitiva basicamente já trazia o que era o conteúdo da versão absoluta, mas ela está esgotada no Brasil. Nós tivemos a versão absoluta de Asilo Arkham, de Batman 1 e de Batman Piada Mortal. Agora chega então o que faltava dos clássicos do Batman, que é Cavaleiro das Trevas. Temos aqui o Miller falando um pouquinho então, dando uma introdução dos quadrinhos, falando um pouquinho sobre a construção desse Batman. Temos aqui as páginas de James Olsen, o Jimmy vai aparecer no Cavaleiro das Trevas 2, né? E a grande discussão que tem envolvendo essas republicações de Cavaleiro das Trevas é que hoje em dia você tem que publicar Cavaleiro das Trevas 1 e o 2 no mesmo encadenado. Algumas pessoas contestam nesse sentido, né? Pra que publicar o Cavaleiro das Trevas 2, que é uma obra menor se comparado ao primeiro Cavaleiro das Trevas? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, meus amigos, o fato é que hoje em dia a publicação nos Estados Unidos é dessa maneira. Cavaleiro das Trevas 1 e 2 no Absolute, na versão Absolute, e você tem o Cavaleiro das Trevas 3 que é publicado no Absolute diferente, separado, para você ver. Não existe um único Absolute para tudo o Cavaleiro das Trevas. Então, geralmente, quando você compra para ler o Cavaleiro das Trevas, você tem o plus de você ter o Cavaleiro das Trevas 2. Se você gosta, se você não gosta, enfim, vai da sua consciência o que você prefere. Mas o fato é que o Cavaleiro das Trevas é aquela obra fantástica que o Miller escreveu. Geralmente não é aquele quadrinho que eu sugiro para quem está começando a ler o Batman, mas no momento que você for ler este gibi, você vai ver o quão fantástico é esse trabalho do Batman aposentado e de como o Miller vai trazendo a sua narrativa cinematográfica para contar esse retorno do Homem-Morcego. Toda a cena que a gente vê que o Batman voltando através da chuva de Gotham City, no calor infernal, né, coisa que a gente tá passando aqui no Brasil, pô, o calor tá pegando pra caramba. Às vezes me sinto na Gotham City do Cavaleiro das Trevas com esse calor imenso. Mas é muito bacana ver essa narrativa do Frank Miller aqui, então, mostrando a construção e a volta desse Homem-Morcego. Essa página aqui é extremamente conhecida envolvendo o Batman. É o tipo de leitura que você tem que fazer de tempos em tempos. E além do mais, a gente tem algumas diferenças aqui, meus amigos. Aqui um ponto que eu já percebi que tem um detalhe muito impactante para o público brasileiro. Deixa eu até ver quem fez a tradução. Eu não consegui ver quem que é o tradutor. Depois eu informo isso na descrição do vídeo aqui. Mas tem sempre um ponto muito importante no público brasileiro que lê o Cavaleiro das Trevas, que a galera fica impressionada com o fato que o Batman aleija os bandidos, muito por causa dessa página aqui. Nas versões anteriores,
que inclusive eu estou mostrando para vocês aqui. Nós temos a tradução destacando aqui, nesse momento que o Batman está enfrentando os bandidos, o Duas Caras, que o personagem tem 3 maneiras de desarmar o bandido, né? 3 delas acabam ceifando e o restante aleija. Só que no original não está escrito que o Batman vai aleijar, e sim que ele machuca. Veja só, a tradução mudou, meus amigos. Agora eles consertaram isso. Não temos mais o Batman aleijando em Cavaleiro das Trevas, e sim machucando os bandidos. Quem fez a primeira tradução no Brasil foi o J.P. Martins. Ele tem uma participação importante nas histórias da editora Abril lá. Ele por muito tempo continuou sendo o tradutor de Cavaleiro das Trevas. Nas outras publicações da Panini você tinha ele traduzindo também. E uma vez eu lembro que ele justificou destacando que o Batman nessa cena, com certeza ele está aleijando. Essa é a intenção que é o texto do Frank Miller. E assim, vai de cada pessoa, né? Tem algumas pessoas que gostam que a tradução mantenha ali, ou coloque como o Batman aleijando os vilões. Mas no original está escrito que ele machuca, e não que ele aleija os bandidos. E, muitas pessoas, inclusive fora do âmbito dos quadrinhos, né, da galera que conversa sobre o quadrinho, sempre fala dessa obra como o cara que aleija. O Batman é muito bacana porque ele aleija os vilões, os bandidos. E no final das contas, isso tudo é porque a tradução no Brasil tinha colocado essa palavra pro Batman. Ele falando que aleija, sendo que ele não faz isso, ele machuca. Então essa nova versão da editora Panini tem esse detalhe. Fazendo um parênteses aqui, então, pessoal, consegui dar uma olhadinha então na edição ali com um pouco mais de tranquilidade, e eu vi então o expediente da edição, consegui achar ali. E o tradutor dessa edição de Cavaleiro das Trevas, da versão absoluta, continua sendo o J.B. Martins, o mesmo tradutor desde a primeira edição. Então não sei se necessariamente foi ele que fez a alteração, se foi o editorial que pediu para fazer a alteração, enfim, de qualquer maneira, ainda assim continua sendo o J.P. Martins, o editor dessa nova edição de Cavaleiro das Trevas. Então de aleija passamos para machuca, ainda na batuta do JP. Enfim, então é bom só destacar para vocês esse detalhe. Mas enfim, de qualquer maneira, a obra continua aqui então mostrando um pouco mais do Batman enfrentando os bandidos do Duas Caras. Você vê os planos também do Coringa que acabam se concretizando na terceira edição, mas nós temos momentos aqui que são significativos. Tem esse momento que envolve o símbolo do Batman, que eu acho muito interessante, como é construído esse detalhe envolvendo o símbolo no peito ser a parte mais reforçada para ser realmente um alvo. Isso é uma coisa que se originou aqui realmente em Cavaleiro das Trevas, que acabou se perpetuando em outras histórias, até da cronologia oficial do Batman. E aí nós temos a chegada da Carrie Kelly, que é uma personagem importantíssima também para a construção desse Batman, que se eu não me engano foi uma sugestão de John Byrne, né? Que fosse explorada uma mulher, uma menina, sendo Robin, e não um garoto. E o Frank Miller é um cara que parece que ele tem problema com o Richard Grayson, né? Ele vira e mexe, faz umas críticas, inclusive quando você lê o Cavaleiro das Trevas 2 você percebe que existe uma espécie realmente de rixa com o Menino Prodígio, o antigo Menino Prodígio. Outro detalhe importante, na tradução antiga, aqui estava escrito que essa luta do Batman contra os mutantes aqui, que ele vai enfrentar o líder mutante inclusive, ele destaca que tudo que os mutantes atiram no Batmóvel tanque aqui nem arranham o Batmóvel, né? Só que no original, na verdade, o Batman está destacando que ele está tirando balas de borracha nos inimigos. E aqui, novamente, eles mudaram a tradução. Se eu não estou enganado, a edição da Eagle Moss, da coleção Lendo do Batman, já tinha modificado isso. Mas aqui eles destacam que realmente o Batman está usando bala de borracha. Aqui não tem nem como justificar, né? A tradução era meio errada no passado, né? Porque por mais que o personagem seja um cara mais violento aqui, mais bizarro, um cara que realmente usa da violência muito mais tensa, que era um reflexo do final dos anos 80, você ainda tem um cara que tem a certa linha moral, que ele não tira a vida de ninguém. E essa cena aqui, esse momento, é importante para retratar esse destaque, né? Que o Batman realmente não ceifa ninguém. Só que na tradução brasileira do passado, o Batman não se portava muito com esse negócio de bala de borracha não, né? Aí nós temos o Homem-Morcego enfrentando o líder mutante e se dando mal. No momento que o Homem-Morcego percebe que o seu corpo não é mais o mesmo, lidando com seres bizarros. Essa história, ela também tem o detalhe que o Jason Todd ele já estava falecido nessa época, inclusive foi um dos motivos pelos quais o Batman acabou se aposentando. Nos quadrinhos da Terra Principal do Batman, na época, o Jason não havia falecido, ele estava para falecer posteriormente. Então é uma história que é meio que um presságio para o que vai acontecer com o Jason Todd nas tramas normais. E aí você tem esse momento aqui da famosa cirurgia que o Batman vai fazer, né? A metáfora da cirurgia, uma cena emblemática também, né? Fantástico esse momento do Batman enfrentando o líder mutante. Aí chegamos a um momento que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito da terceira edição,
que é o Batman, então, enfrentando o Coringa. O Coringa está de volta. Essa versão aqui do Coringa é uma versão também bem complicada, que é uma versão pesada do Coringa. Essa cena aqui também é a cena emblemática do Batman pulando com a Karen. Já virou, quantas vezes já virou action figure, já virou estátua, tem uma estátua até pela Iron Studios, que foi autografada pelo Frank Miller. O Superman começa a aparecer aqui, o Superman que é um capacho do Ronald Reagan. Inclusive uma obra extremamente politizada, né? Uma obra que realmente ela fala muito sobre a política da época, dos anos 80. E a grande sacada do Cavaleiro das Trevas é que ela pode ter um lado que se fixa numa política específica lá do Ronald Reagan, né, desse período da administração dele, mas que ela conversa muito bem até hoje em dia com os lados políticos que nós temos sei lá, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e assim por diante. Então pode parecer, em um primeiro momento, que é uma história datada, mas na verdade é uma história atemporal, que ela conversa muito bem até hoje em dia com tudo que nós convivemos nas esferas políticas. Mas esse momento do Coringa enfrentando o Batman aqui também é um momento muito clássico, né? As discussões que aparecem aqui também são muito importantes, em que envolve a mídia. A mídia é realmente um detalhe na narrativa que acaba acrescentando demais as discussões que envolvem o próprio Batman. Sendo que nós temos um momento que o Batman aqui também não ultrapassa a sua linha moral, que é ceifar o Coringa, acabar com a vida dele, levar de arrasta pra cima. Nem assim, nem o Coringa cometendo as maiores barbaridades possíveis, o Batman consegue fazer. Ele deixa o cara vivo e deixa ele cometer o ato de acabar com a sua própria vida. Pra gente chegar então no momento mais apoteótico da minissérie, eu gosto mais da terceira parte, mas eu sei reconhecer que quando a gente tem aqui o Batman enfrentando o Superman, é um momento extremamente delicado, mas que fazia todo sentido pra época. O Batman e o Superman, eles sempre foram considerados os melhores do mundo, eram grandes amigos e assim por diante. É através dessa obra aqui do Frank Miller que eles passam, inclusive no pós-crise, a ser considerados mais colegas que têm propósitos um pouquinho parecidos, que eram serem super-heróis, mas que ainda discutiam que, ó, cada um tem a sua maneira de combater o crime e, olha, não concordamos com isso tudo. Então é uma história que ela tem uma divisão importante. Até que nós chegamos na grande batalha aqui, essa cena também extremamente icônica, o Batman sentando porrada no Superman, que acabou sendo adaptada para outras obras. Tem toda uma adaptação em animação, que eu gosto da animação, inclusive, é uma boa animação para assistir, mas o quadrinho é melhor, sem sombra de dúvida. Outra cena icônica do Batman chutando a cara do Superman. Os fãs do Superman ficam chateados com essa obra. Nós chegamos ao final aqui então com o Batman formando o seu grupinho aqui, né? É o momento que o Batman ultrapassa outros limites. E chegamos à tão polêmica história do Cavaleiro das Trevas 2, que nos anos 2000 deu o que falar. As pessoas estavam extremamente empolgadas. Eu vivi esse hype do lançamento da continuação do Cavaleiro das Trevas. E os desenhos do Frank Miller chamaram a atenção de uma maneira que você fica, pô, o que está acontecendo aqui? Eu acho que mais que os desenhos, o que chamou talvez a atenção negativamente foram as cores da Lynn Varley. Ela estava fazendo algumas cores diferentes, né? Essa cena aqui, essa página chama atenção nesse aspecto, né? A colorização da Lynn Varley, que estava usando muito o digital para fazer experimentações, é realmente uma coisa diferente. Eu lembro que o pessoal ficou meio irritado com tudo isso. Mas no todo eu não acho que o desenho do Frank Miller é tão ruim aqui nessa segunda parte. Eu acho que na verdade ainda é bem tranquila a leitura aqui. Eu li, vou ser bem honesto com vocês, eu li Cavaleiro das Trevas 2 duas vezes na vida. A primeira vez eu achei muito louco porque foi no lançamento. Eu vivi aquele período de esperar a terceira edição que nunca chegava. E ao mesmo tempo eu fui revisitar anos depois a série e eu achei uma obra que ela não fede nem cheira, sabe como? É uma história que ela é mais ou menos, eu não acho ela totalmente ruim, eu não acho ela totalmente boa, é uma história que é passável, mas é aquela coisa, as pessoas tendem a aumentar muito os lados da coisa, né? Ou é a pior coisa do mundo ou a melhor coisa do mundo. E eu acho que realmente a gente não precisa chegar nesses extremos. Ainda assim é uma obra que eu aconselharia a dar uma lidinha, sem nenhuma pretensão de achar que vai ser uma coisa fantástica. Leia pra ver como é que é esse outro lado do Frank Miller, fazendo experimentações diferentes nesse período. É um cara que pelo menos tentou fazer uma coisa diferente para essa época. Passado alguns anos, não é uma continuação assim que veio logo depois do primeiro Cavaleiro das Trevas. Demorou, na verdade. O Cavaleiro das Trevas de 86, esse quadrinho é dos anos 2000, 2001, 2002, se não estou enganado. Então você tem aqui um bom tempo entre uma edição e outra e um Frank Miller com uma cabeça diferente, com uma maneira diferente de contar a sua história. Então por isso que você vai ver uma coisa que realmente não necessariamente está conversando com o primeiro Cavaleiro das Trevas. Essa relação do Superman com a Mulher Maravilha também é uma relação um pouco criticada.
mas que para o Frank Miller faz sentido. Uma das coisas que chamava atenção negativamente era quando você via esses desenhos aqui pareciam mais caricaturas, mas de certa maneira elas conversam com o que são esses personagens para essa história, que tem um pouquinho daquele lance do que era, por exemplo, a mídia conversando com o leitor, né, trazendo um pouco da narrativa. Essa maneira caricata dos personagens aparecerem também tem a sua função dentro da história. E como sempre destaco, meus amigos, aquele livro importante da entrevista do Eisner feito pelo Frank Miller, o Frank falava nessa época que ele, nos anos 2000, que ele não queria fazer mais um desenho que beirasse o realismo, ele não queria seguir um realismo. Ele queria, na verdade, fazer personagens que parecessem realmente personagens de quadrinhos super-heróis, que fosse uma coisa pendendo pro caricato. Ele, inclusive, chega a citar o estilo Bigfoot, que são personagens com pés e mãos gigantes, né, que são desproporcionais. Ele destaca que ele queria seguir esse estilo, uma coisa que fosse realmente pegando para um lado de um desenho, não digo estranho, mas que fugisse um pouco do que é o realismo. Então isso se aplica bastante aqui ao Cavaleiro das Trevas 2. Mas que você tenha momentos que os personagens têm bons designs, o Batman no começo tá bem desenhado, eu diria. Ainda assim, quando você vai arrumando mais pro final da história, você vai vendo personagens que são bem mais caricatos, são bem estranhos. A proporção dos personagens também, né? A maneira como o Lex Luthor é, né? Não tem esse lance meio Bigfoot, pois é, então. Esse é o objetivo do Frank Miller, o Batman tudo detonado. Essa aqui acredito que já é a terceira parte. Terceira parte o Frank demorou pra caramba pra terminar, porque teve o problema envolvendo o 11 de setembro, foi o período que o Frank ficou malucaço. Eu lembro que para ler essas páginas com muitos quadros, você tem por fileira aqui 5 quadros, são mais de 30 quadros aqui, que você ficava meio, porra, caraca. Enfim, é o Frank com outra perspectiva de vida, então esse é um ponto importante. O contexto histórico é importante para a cabeça do Frank. Aí nós temos aqui então os extras, que são parecidos das edições definitivas. Aqui a gente tem até as histórias, ou melhor, o roteiro em inglês, mas depois a editora Panini colocou aqui a tradução, tá? Eles colocam uma página a mais colocando a tradução, ponto importante, né? As capas originais de Cavaleiro das Trevas, ao mesmo tempo a capa do encadernado, Cavaleiro das Trevas 2 com suas capas, encadernado aqui também, né? O primeiro Cavaleiro das Trevas, o segundo Cavaleiro das Trevas. Aí você tem aqui um pouco dos esboços dos desenhos, os bonequinhos também desse Direct, os bonequinhos famosos. E aqui mais um pouco do roteiro, novamente uma página aqui trazendo a tradução, né? Então fiquem tranquilos que está traduzido as páginas que foram colocadas aqui. O esboço preliminar para o Cavaleiro das Trevas, o Frank montando então a sua história. Essa página aqui tá fantástica, né? Isso aqui é bem Will Eisner, né? Convenhamos. Como era a cabeça do Frank Miller nos anos 80 e como isso foi evoluir pro Cavaleiro das Trevas 2, né? De novo, duas perspectivas diferentes. Olha essa página aqui, ó, como é bonito. O desenho, a caneta do Frank. Aqui é o lápis. Cara, muito bacana isso. E tem gente que não gosta dos desenhos do primeiro Cavaleiro das Trevas, né? Convenhamos. Isso é um ponto que é legal se destacar. Aqui tem mais coisas. Ainda no Cavaleiro das Trevas 1, ou seja, é bastante material. Aqui já é Cavaleiro das Trevas 2, ó. Ó como é que o Frank ia fazer o seu desenho. É o desenho polêmico do Frank Miller. Ó, aqui tá bacana esse Batman, né? De novo, é uma proporção diferente, seguindo o estilo que ele queria seguir. Mas ainda assim tá bacana esse desenho. Muita coisa aqui envolvendo a construção do Frank do segundo Cavaleiro das Trevas. A gente vai fechar aqui então com as informações dos autores, com reconhecimento, né? E agradecimentos especiais. Informações sobre o Frank. E aí fecha o encadernado. Então tá aí, meus amigos, mais um Cavaleiro das Trevas sendo lançado no Brasil em várias versões desse quadrinho que é realmente espetacular. Não tenho o que falar, realmente é muito bom. E antes de continuar fazendo aquele jabazinho importante, se você gosta do projeto Caverna Morcego, você pode ajudar fazendo as compras através dos links comissionados. Compras na Amazon, Mundos Infinitos, Loja da Panini, Magazine Luiza. Na descrição do vídeo tem os vários links. Você pode fazer também parte dos grupos de descontos, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Entre lá que você tem várias informações de promoções todos os dias rolando. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da net, qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. E como sempre destaco, você não paga nada mais usando esses links. Então, meus amigos, uma obra extremamente importante, uma leitura que é muito importante você fazer envolvendo o universo do Batman. Eu sei que é uma edição, tal qual todas as outras que envolve Omnibus e Absolutes, não é barata, né? Ela é bem carinha. Então, se você quer ler o Cavaleiro das Trevas pela primeira vez, eu não indico necessariamente a versão absoluta. Procure outras versões. A última que saiu um pouco mais em conta foi a da Eagle Moss, por mais que o preço não estava muito legal também. Mas lá só tem a primeira minissérie, né? Que o pessoal gosta mais dessa. Então, é um ponto importante de ressaltar. Quem sabe no futuro a gente possa ter uma versão pocket, né? Desse de bolso de Cavaleiro das Trevas. Isso pode acontecer, hein? Mas de qualquer maneira,
Pra quem quer a versão mais luxuosa envolvendo essa obra aí, que acha que merece todo o luxo possível, a versão absoluta é uma boa versão. Inclusive, sempre ressalto nos meus vídeos que a minha versão do coração, né, o meu tipo de formato que eu curto bastante é a versão absoluta, pelo tamanho, pelos detalhes de extras e assim por diante. Então, é o tipo de formato que eu acho bem propício para Cavaleiro das Trevas e as outras obras conhecidas do universo do morcego. Você vai atrás dessa edição, não vai atrás dela, curtiu a nova tradução, acha que realmente agora sim está representando o que é original, não está curtindo, preferia a versão antiga, traga no comentário aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou deixar 2 videozinhos para você assistir. Fiz a resenha da nova edição da saga do Batman. Chegamos ao momento que o Jean Paul Valley está assumindo o manto do morcego, está ficando malucaço. Uma ótima história com o espantalho. Temos um pequeno extra nessa edição. Confira lá. Além do mais, cheguei a falar também sobre o ônibus de outro clássico do Batman, que é Batman por Jeff Loeb Kinsale, com o Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. São histórias muito legais. Confira lá como é que ficou este ônibus também. Agradecendo como sempre os membros do canal, a galera que ajuda a contribuir ou que mantém vivo esse canal, meu muito obrigado por financiar este trabalho. Seja membro você também, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo importante, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E isso vai ficando por aqui.